Olá, pessoas queridas do meu Brasil, sejam bem-vindas a mais um vídeo aqui neste canal. Se você não me conhece, eu me chamo Laura Oliveira e trago para vocês reflexões sobre desenvolvimento pessoal e espiritualidade. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, se você busca trilhar um caminho de amadurecimento, este canal é para você. Então, já se inscreve, deixa seu like e compartilha esse vídeo com aquele amigo ou com aquela pessoa que você sabe que também busca o mesmo que você. Então, sem mais demora, bora pro vídeo. Gente, o tema de hoje é sobre o Evangelho da missa de ontem, né? Que fala sobre Marta e Maria. Se você não foi na missa de ontem ou não sabe do que eu tô falando, eu convido você a abrir a sua Bíblia, tá? Já peguei a minha aqui, ó. Abre no livro de São Lucas, tá? No capítulo 10, versículos de 38 a 42. Gente, esse evangelho falou muito comigo e eu precisava trazer muito aqui pra vocês, porque fala sobre exatamente uma situação que eu tava passando, tá? Então, vamos lá. No evangelho de São Lucas vai dizer assim: enquanto estavam a caminho, Jesus entrou no povoado e uma mulher de nome Marta recebeu-o em casa. Ela tinha uma irmã, Maria, que sentada aos pés do Senhor, ouvia sua palavra. Marta, porém, estava ocupada com muito serviço. Aproximou-se e disse: Senhor, não te importas que minha irmã me deixe sozinha a servir? Diz-lhe que me ajude. O Senhor, porém, lhe respondeu: Marta, Marta, tu andas preocupada e agitada por muitas coisas. No entanto, uma só coisa é necessária. Maria escolheu a melhor parte, e essa não lhe será tirada. Gente, esse evangelho falou fortemente ao meu coração, porque assim, só para vocês entenderem, ontem, né, foi domingo, e aí tinha muita coisa para mim fazer, muita mesmo. Só que eu precisava também dar atenção para minha filha, porque foi uma semana bem agitada, eu passei pouco tempo com ela, e assim, eu tenho muito forte, né, esse valor dentro de mim, que muito mais importante do que você dar coisas é você dar a sua presença, você estar presente, é você realmente participar da educação do seu filho, sabe? Não tá ali só de corpo presente. E aí, tinha muita coisa para mim fazer, porém eu falei assim, não, hoje eu não vou fazer, eu vou dar a atenção que ela precisa. Então a gente passeou, a gente passou tempo junto, foi um domingo bem gostoso. Só que daí eu cheguei e tinha algumas pendências ainda para estar resolvendo, né? E aí eu falei assim, nossa, meu Deus, e agora, né? E aí eu lembrei desse evangelho de ontem. Por quê, gente? O evangelho de ontem, o que fica mais forte pra mim é que ele fala muito sobre prioridades, né? A gente muitas vezes prioriza diversas coisas, o que realmente precisa ser priorizado, a gente não prioriza, como por exemplo a educação de um filho, dar atenção a quem a gente ama, mas dar atenção de verdade, tá? Não só tá lá de corpo presente, dar atenção mesmo. Conversar, saber como que foi o dia, o que precisa, como que foi, o que não foi, visitar um doente, enfim, coisas realmente essenciais que a gente não leva em consideração. Porque muitas vezes essas coisas essenciais, mas que a gente não dá importância, elas não têm valor monetário. E normalmente também ninguém aplaude quando você faz. Tipo assim, você faz e só quem vê é Deus e você mesmo, entendeu? E aí, o que acontece? A gente acaba se perdendo num looping de coisas a fazer. Então, a gente tem lá o nosso checklist, eu até falo, né, que é o checklist do mundo, porque hoje em dia, se você tá parado, é como se você estivesse sendo preguiçoso, né? E aí, o mundo te dá um checklist, você acaba absorvendo isso e deixando o seu dia carregado de coisas para fazer. Então, você tá sempre fazendo alguma coisa, você tá sempre ocupado. E acontece como a gente leu agora na palavra, né? A gente fica igual Marta, que tá sempre agitada e a gente não para escutar a voz do Senhor, a gente não para escutar, por exemplo, o filho, o marido, o pai, a mãe, enfim, a gente vai descuidando dessas coisas que são importantes e que são invisíveis aos olhos. Ontem, por exemplo, não é que eu não tinha nada para fazer, eu tinha, só que na escala de prioridades eu percebi que eu precisava priorizar naquele momento
o estar presente com a minha filha, fazer alguma coisa com ela, dar-lhe atenção, né? Isso que era a prioridade do dia. E a gente precisa ter muito claro, gente, as nossas prioridades, porque senão a gente acaba se perdendo na avalanche do mundo, né? Na avalanche de coisas que o mundo pede pra gente fazer. E no fim, essas coisas que a gente vai fazendo, elas não vão completando a nossa vida de sentido. Por isso que hoje em dia tem muita gente sem sentido, porque é um monte de gente ocupada, mas ocupada de coisa que não faz sentido. E aquilo que realmente traz sentido para nossa vida, a gente descuida, né? Que são os nossos relacionamentos, que é o cuidado com a nossa alma, o cuidado com o nosso bem-estar, mas não aquele cuidado com o nosso bem-estar de forma vazia, né? Porque muitas vezes tem gente que se cuida por vaidade, mas não por isso, né? Cuidar porque você entende que você é uma pessoa importante, que você precisa estar bem consigo para estar bem com o outro, entendeu? E aí, né, o que eu tava falando da prioridade, que a gente precisa deixar bem claro essa questão da prioridade, porque senão a gente acaba deixando se levar e não fazendo aquilo que realmente é importante, que realmente vai trazer sentido para nossa vida. Hoje em dia a gente tem lá, né, um checklist de coisas a fazer, mas nessas coisas a fazer você tá incluindo dar atenção a quem você ama, você tá incluindo a importância do seu relacionamento com Deus. E, gente, eu queria deixar uma coisa bem clara aqui, essa questão de checklist, sabe? Porque, assim, nessa era digital em que nós vivemos, né, a gente consome muito conteúdo na internet, eu até já falei isso aqui em outros vídeos, e aí a gente vê a vida de um influencer, a gente vê a vida de um artista, e a gente acaba absorvendo a rotina dele, querendo colocar na nossa rotina. E não faz muito sentido, porque cada um é uma pessoa individual, entendeu? É um pouco redundante eu falar isso, mas cada um tem a sua particularidade. Então você precisa olhar pra você e entender o que é importante e o que faz sentido na sua rotina. Porque, por exemplo, né, não adianta você levantar 5 horas da manhã, sendo que pra você isso daí não faz sentido, não tem por que você levantar tão cedo. Não adianta, por exemplo, você ler, sei lá, 10 livros sobre atualidades durante o mês, se pra você aquilo não vai fazer sentido. E aí, por exemplo, uma leitura espiritual a gente não faz, uma leitura de um livro, né, seja a Bíblia, seja um livro de algum santo, alguma coisa para edificar nossa alma, a gente acaba não fazendo, porque a gente acaba consumindo tanto conteúdo de terceiros, de pessoas que falam da sua rotina, né, porque aquilo faz sentido para ela, só que não faz sentido pra gente, e a gente acaba se perdendo. E até, gente, as leituras espirituais, tá? A gente tem que tomar cuidado pra gente não ser como os fariseus, né? De se vestir de uma aparente religiosidade. O nosso relacionamento com Deus tem que ser genuíno. Não dá para ser também baseado naquele influencer católico ou aquele pregador, pastor, enfim, seja lá a doutrina que você segue. A gente precisa ter a nossa particularidade com Deus. Precisa fazer sentido para você, sabe? Não dá, lógico, né? Você pode sim ver alguma coisa boa e tentar replicar na sua rotina, mas desde que faça sentido para você e que aquilo seja bom para você. Não dá para você fazer o que todo mundo tá fazendo só porque todo mundo tá fazendo. Você precisa trazer sentido para tua vida, você precisa trazer sentido para aquilo que você tá fazendo, não só por fazer. E aí, voltando lá, né, que eu falei que domingo eu acabei dando atenção para minha filha que ela precisava. E com isso, não é que eu ia deixar as coisas sem fazer. Depois que eu desse atenção para ela, né, iria ter um momento de eu fazer as coisas que eu preciso, como houve, né? Então, teve um momento de eu colocar as roupas para lavar, teve um momento de eu guardar as roupas no guarda-roupa, teve um momento de eu arrumar a cozinha, teve um momento para cada coisa. Porém, naquele momento, eu precisava dar atenção para ela, que é o que essa palavra traz para nós também no dia de hoje, né? Maria, ela estava lá aos pés de Jesus, mas isso não significa que depois ela não iria ajudar a irmã. Possa ser que depois que ela terminasse de escutar o que Jesus tinha a dizer, ela fosse lá ajudar a irmã. É a palavra que não fala, né? Mas a gente pode imaginar, poxa, ela não vai ficar lá o tempo todo, né? Ela iria fazer alguma coisa. E Marta não entendeu que a prioridade naquele momento era escutar Jesus, porque Jesus ele não ia estar lá o tempo todo. Jesus, depois de fazer o sermão, ele poderia ir embora como ele iria, né? Tanto que na passagem fala assim, ó, Jesus entrou no povoado e uma mulher de nome Marta recebeu, ou seja, ele estava de passagem, ele passou por ali. Então, o que a Marta poderia entender? Ele vai passar, então eu vou aproveitar esse tempo que ele tá aqui, vou absorver tudo que eu posso para depois fazer o que é secundário. Claro que servir Jesus, cuidar dele é sim importante, né? Ela
Marta, ela queria, na verdade, servir bem, só que ela estava tão preocupada em servir bem que se esqueceu do principal, que era escutar Jesus e entender aquilo que ele queria dela, entendeu? Então isso é muito importante porque isso acontece na nossa vida também. Às vezes a gente está fazendo até coisa importante, né? Como cuidar de uma casa. É importante a gente cuidar da casa, manter limpa, manter tudo arrumado, é importante. Porém, não é mais o importante, não é o mais importante. Existem coisas mais importantes, existem outras prioridades. Principalmente a gente que é mãe, nós temos que tomar muito cuidado, né? Porque a gente acaba trabalhando fora, precisa acabar estudando, né? Para tá ali competitiva no mercado de trabalho, tem as coisas de casa para fazer, porém, mais importante que tudo isso é a nossa missão de maternar, porque a gente está formando o indivíduo para o céu, porque eu falo que o filho é alguém que o Senhor nos emprestou e que depois nós iremos devolver. Só que a gente precisa fazer um bom trabalho agora, né? A gente precisa cuidar da educação dos nossos filhos, porque nessa vida, né, que a gente acaba terceirizando tudo, a gente também acaba terceirizando a educação dos nossos filhos em prol de cumprir um checklist ali, sabe? E às vezes compensa você tirar algumas coisas do seu checklist para estar fazendo o que realmente é importante, né? Seria bom às vezes a gente deixar algumas coisas de lado para a gente fazer o que realmente é importante, ouvir a voz de Deus, educar bem os nossos filhos, ter tempo de qualidade com os nossos familiares. E isso não significa que a gente vai deixar de fazer as coisas, mas tudo no seu momento. A gente precisa entender que tudo tem uma prioridade e que o fato da gente estar dando atenção, estar dando amor, gente, isso é muito importante. A gente precisa doar amor. Não é só estar ali, eu tô aqui. Não, é dar amor, é ser presença. E aqui eu quero até citar casais, né? Por exemplo, relacionamento. Imagina você tá com seu namorado, com seu marido, com seu noivo, e ele tá ali mexendo no celular, tá meio voado, pensando no nada. Você vai se sentir. Você vai sentir que ele não tem interesse por você, você vai ficar incomodada. E a mesma coisa nos nossos relacionamentos, no nosso relacionamento com Deus. A gente precisa demonstrar interesse, né? Não é só falar assim, eu acredito em Deus, ou só falar assim, filho, eu te amo. Não, é demonstrar mesmo que você ama o teu filho, é demonstrar mesmo que você acredita em Deus. Porque a gente demonstra isso com as nossas atitudes, né? Com os nossos atos, não é só da boca para fora. Então, que esse evangelho de Marta e Maria traga esse senso de prioridade para você, que você possa realmente priorizar aquilo que é importante, o seu relacionamento com Deus, o seu relacionamento com a família, o seu relacionamento com os filhos, o seu relacionamento consigo mesmo, ter um tempo para entender o que você está sentindo, o que você pensa. E eu peço que todos aqueles que estiverem assistindo esse vídeo, que vão assistir depois, que o Espírito Santo desça sobre você e que faça você ter clareza das suas prioridades, ter clareza de que o relacionamento com Deus é importante, tirar um momento para rezar é importante, não é perda de tempo, que você possa realmente priorizar aquilo que deve ser priorizado, que as coisas que você precisa fazer são importantes, mas não é mais importante do que você dar amor, porque o amor é o principal mandamento, amar o Senhor acima de todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo, que nós possamos nunca esquecer desses mandamentos e que o que rege a nossa vida seja o amor e não um grupo de checklist. Espero que esse vídeo tenha falado ao seu coração e nos encontramos aqui para uma próxima reflexão. Um beijo, fique com Deus e até a próxima. Tchau!